O bolo de aniversário de Agrião é um desafio que o Teatro Nacional Dona Maria II nos lançou, ao Lobby Teatro, com base na exposição Quem és tu? Um teatro nacional a olhar para o país, com curadoria do Tiago Bartolomeu Costa. Queria-se fazer uma visita encenada dirigida a um público infantil, que usasse o espólio da exposição como inspiração para contar um bocadinho a história do Teatro Nacional Dona Maria II e a história de Portugal, alguns momentos políticos-chave, mas com um olhar e com uma linguagem adaptada ao nosso público-alvo. Então, é diferente fazer um espetáculo no museu, não é? Ainda por cima é uma exposição num espaço bastante apertado e com coisas muito delicadas, e um espetáculo infantil com materiais delicados são duas coisas que não combinam assim tão bem, portanto esse foi certamente um desafio. A própria narrativa em si também foi muito desafiante, porque a exposição não está organizada de forma cronológica, e para explicar isso a um público-alvo infantil, ou seja, agarrar em todos os temas, era mesmo muito difícil, se não impossível. Para um espetáculo de, sei lá, de 45 minutos, uma hora, nunca poderíamos passar este tempo. O que nós fizemos foi precisamente agarrar na história a nível cronológico, na história do país e também do teatro, para conseguirmos salientar alguns dos aspectos falados na exposição, sobretudo aqueles que nos pareceram mais importantes. Sim, foi desafiante porque a exposição é muito vasta e, como a Mariana disse, não está organizada com uma lógica cronológica, portanto, na mesma sala saltamos de uns séculos para outros. Tínhamos algumas ideias que o Pedro Penin nos tinha pedido que gostava que estivessem no espetáculo. E, portanto, tínhamos uma linha condutora minimamente já construída, mas não foi fácil a seleção dos materiais, obviamente. Para darmos foco a um quadro ou um figurino, temos que esquecer-nos de outros materiais que lá estão, portanto tivemos que fazer escolhas, e essa escolha nem sempre foi fácil. Apesar da exposição ter muitos conteúdos e muita informação histórica, eu acho que houve uma preocupação do Tiago Bartolomeu Costa identificar os erros ou as posições que o Teatro Nacional Dona Maria II tomou. Em algumas circunstâncias políticas, ele quis evidenciar, como os atores que não eram não nomeados, e eu acho que essa tornou-se também uma base para nós escolhermos quais os aspectos que não poderíamos mesmo deixar de parte. E aí ajudou-nos então a decidir qual é que seria o nosso enredo, com princípio, meio e fim, porque havia de facto aspectos que ele salientava de tal forma e que para nós eram também importantes passar, ou seja, não repetir erros, mas aprender com eles, e isso fez com que conseguíssemos identificar o que não podia ficar de fora. Sim, nós achámos que era essencial para crianças haver uma história, não é? Uma narrativa, e dado que somos só duas atrizes em cena, que houvesse também personagens concretas. E então decidimos pegar em personagens históricas, que existiram quase todas mesmo, e decidimos criar uma narrativa que é o aniversário da Rainha Dona Maria II e um bocadinho os preparativos desse aniversário. Portanto, temos a Eugénia Maurícia, que é a sua camareira, a camareira da Rainha Dona Maria II, a preparar-lhe um bolo de aniversário para a sua festa de aniversário de 27 anos, porque historicamente, de facto, o Teatro Nacional Dona Maria II abriu no dia do 27º aniversário da Dona Maria II, e depois quisemos que o público fosse incluído como uma espécie de fossem ajudantes da Eugénia Maurícia, que estão com ela a tentar recordar-se da receita deste bolo de aniversário. E a Eugénia vai-se cruzando com várias personagens históricas, que fazem parte da história do teatro, outras também inventadas, como uma bruxa de Macbeth, por exemplo. E pronto, achamos que com esta história, com esta narrativa, é mais fácil prender as crianças. Eu acho que tem sido bastante boa, ou seja, o espetáculo tem muitos triggers, de pequenas animações. Para as crianças achávamos que isso era essencial, portanto há muitas peripécias físicas que acontecem à frente das crianças, coisas que fogem, fumo, e eles são convidados sempre a ajudar a resolver os problemas, portanto estão muito atentos no sentido em que sabem que o próximo problema que existir são eles que vão ter de resolver, senão a peça não evolui.
Sim, apresenta desafios especiais logo à partida. Eu acho que é um compromisso sempre difícil entre não infantilizar demais estas pessoas, ou seja, falar-lhes como a idade que têm, mas sem sermos condescendentes com estas pessoas mais novas. E depois acho que é uma responsabilidade maior do que qualquer outro público, porque temos a responsabilidade de que eles gostem e que queiram voltar a experiências culturais, neste caso seja a ir a um museu, seja a ir a um espetáculo de teatro, e também sabemos que eles se vão expressar, não é? Se tiverem sono vão dizer tenho sono, se não estiverem a gostar vão dizer, não há esses códigos do teatro instituídos nestas pessoas, isso é uma grande responsabilidade, mas é também muito bom. Por isso acho que este compromisso entre ter uma linguagem acessível, prender a atenção das crianças, mas não ser condescendente com elas, é muito difícil de fazer. Acho que, enquanto criadoras, houve uma preocupação com o cunho educativo, não é? Na verdade, estamos a contar a história do nosso país, de alguma forma, ainda que muito sumida, e enquanto atrizes, há sempre um exercício de improvisação que faz parte deste espetáculo, não é? Porque qualquer pergunta ou ação que eles façam nova, nós temos de estar prontas para responder e depois para conseguir pegar no fio condutor que deixámos lá atrás antes da nova intervenção para seguir com o que tínhamos planeado. Portanto, nunca é igual mesmo aqui, é impossível. Eu acho que o risco é bastante controlado, acho que não é assustador, acho que às vezes é até cómico, porque as respostas são tão genuínas e tão honestas que é muito difícil às vezes manter uma seriedade quando realmente percebemos aquilo que nos acabou de ser dito. Sim, acho que é preciso estar muito presente, não é? É um espetáculo que, apesar de ter um texto fechado e precisa de um elemento de improvisação constante, porque nós estamos a recolher as respostas das crianças e isso pode realmente, não vai mudar o curso do espetáculo porque ele está desenhado, mas pode realmente mudar a nossa reação, a reação das outras pessoas, e tem havido momentos muito engraçados porque é impossível prever o que é que as crianças nos vão dizer, não é? Então, eu acho que a exposição, e acho que o Tiago deixou isso muito claro no trabalho que fez de curadoria desta exposição. Acho que a exposição tem este grande olhar sobre o Teatro Nacional, não como um edifício, não como uma instituição, mas como quase uma missão de chegar a todo o país através dos objetos que cria, dos objetos artísticos, não só os espetáculos, mas, por exemplo, os textos, as conferências, e acho que essa missão se tem vindo a solidificar ao longo dos anos, não é? Obviamente é uma instituição com muito peso histórico, é uma instituição muito tradicional, muito branca, muito restrita a determinadas classes sociais, e acho que essa história se tem vindo a alterar nos últimos anos, mas ainda há muito caminho por fazer, e acho que a Odisseia Nacional, não é? O facto do teatro estar fechado, que à partida é um desafio, mas acho que se tem revelado essencial para percebermos que o Teatro Nacional é de toda a gente do país, não é? Apesar de estar sediado em Lisboa, deveriam os seus conteúdos chegar o máximo possível ao país inteiro. O próximo espetáculo que vamos preparar é o filme que a Disney nunca fez. É uma nova criação, também será dirigida a um público jovem, não infantil, mas jovem, e a ideia é precisamente procurar narrativas, lá está, que sejam menos elitistas, ou seja, uma outra realidade que não aquela que nos é sempre apresentada, que pertence a uma sociedade branca, ocidental. No caso, nos filmes, há sempre uma princesa que se apaixona por um príncipe e se casam e vivem felizes para sempre. Portanto, queremos um bocadinho contar outras narrativas que não têm tanta visibilidade ainda. É um espetáculo que quer priorizar a representatividade. Obrigada. Olá, eu sou Pedro Mendes, diretor-geral e criativo do Coffee Paste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos 3 modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com/coffeepaste. Junta-te a nós e faz parte desta aventura.